Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos fazer uma leitura bíblica. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8. Está escrito assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Eu vou repetir. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Curve a sua cabeça. Pai querido e amado, Deus que é santo, fiel e poderoso, é o Senhor que tem todo o poder e autoridade, é o Senhor que manda no céu e também na terra. E diante do teu poder nesta noite, nós estamos aqui reunidos em tua presença. Senhor, a ti eu te peço, salva nesta noite, cura e batiza com o Espírito Santo. Faz tudo diante a tua vontade, em nome de Jesus. Podeis sentar. Meus irmãos, nós estamos felizes em estar nesse grande congresso, primeiro congresso da Almadilha, que com certeza virão muitos e muitos outros, e tenho certeza que a cada ano Jesus fará coisas maiores. Quero louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor Dejane Damasceno, que Deus abençoe, que é o coordenador geral da Almadilha. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, tá bom, meu pastor, sua casa e a sua família. Louvar a Deus pela vida do pastor José das Chagas, que é o vice-coordenador, e ele está tomando um remédio que vai ter que me dar a receita, viu, irmão? Porque está magro, bonito ele já era, agora está mais bonito, né, pastor? E eu estou precisando desse negócio que está arrochando os ternos, né? Deus abençoe também a vida do nosso segundo vice-coordenador, nosso pastor Juvenil. Deus abençoe a vida dele poderosamente. E ele cada dia mais jovem, né, irmão? O negócio é sério. Toda a coordenação da Almadilha, abraçando os 3 pastores que aqui eu citei, eu abraço a todos vocês, tá bom? Deus abençoe nossa irmã Heloísa, irmã Carol, irmã Camila, todas fizeram contato conosco, muito prestativa. Eu digo que são as secretárias mais pentecostal do Brasil. Deus abençoe, tá bom, Heloísa, a Camila, também a irmã Carol. A todos os pastores que representam cada campo eclesiástico, que Deus abençoe vocês poderosamente. Toda uma ilha, que Deus abençoe vocês poderosamente, firmes e constantes na presença do Senhor. Louvar a Deus pela vida do pastor Osiel Gomes, que também é meu amigo e é o anfitrião, né, pastor, que está recebendo esse grande congresso. Não está aqui, já estamos com saudade, né, pastor, dele, mas que Deus o abençoe. E aí eu abraço o meu amigo pastor Luiz, que estava muito elegante hoje, e ele já dá um cheiro pentecostal no pastor Osiel. Cantora Sulamita, mais uma vez, glória a Deus, e que outros encontros assim venham, né? Em nome de Jesus, juntamente com a cantora, a secretária é Penteca, meu amigo. Teve um culto que Jesus pegou ela. É forte o negócio. Que Deus abençoe vocês poderosamente, tá bom? A todos os amigos que tenho aqui, são muitos irmãos. Para abraçar a todos os amigos, eu vou abraçar 2. Os 2 Joel, que estão ali um do lado do outro, tá bom? Em nome de Jesus. Meus irmãos, as horas estão passando, mas o pastor nos autorizou. Em março, Jesus nos deu um presente e nós lançamos o nosso primeiro livro, Orando para Sobreviver. A cantora Sulamita foi
objetiva em suas palavras, e eu resumo dizendo que sem oração nós não vamos conseguir sobreviver. Então, que nós possamos entrar, restaurar o nosso altar da oração. Em um dos capítulos desse livro, eu cito obstáculos que nos arrancam da oração. Em outro capítulo, eu cito textos bíblicos que vão te ensinar e te orientar a vencer todos esses obstáculos. Hoje, 95% da nossa agenda é para a juventude. E aí eu recebo mais comentários de jovens, também adolescentes. E muitos, esses dias um me chamou a atenção. Eu estive em um congresso chamado Creio, lá em São Paulo. E aí um menino de 16 anos comprou o livro. Leu o livro em uma semana. E aí me mandou um comentário dizendo: depois que eu li Orando para Sobreviver, eu entendi o verdadeiro sentido de ter uma vida de oração. Então, não deixe de adquirir. R$30, tá bom? Crédito, débito, Pix. Eu acredito que essa hora já está lá na frente da CPAD. E nós, terminando aqui, estaremos lá esperando os irmãos. Não deixa voltar nenhum. Eu trouxe pouquíssimo, tá bom? Então, deixa Deus te usar. Em último caso, não tem dinheiro, não tem Pix, não tem cartão de crédito, a gente abre um crediário. Tudo no nome do pastor José das Chagas. Ele riu, deu certo, viu, pastor? O negócio deu certo, né? Se eu jogar para o presidente, eu fecho a porta, eu vou para o vice. Em nome de Jesus, tá bom? Meus irmãos, vamos lá. Cadê o tecladista? Prega comigo. No final te dou um cheiro pentecostal, tá bom? Em nome de Jesus. Meus irmãos, estava observando os preparativos do primeiro congresso da Almada Ilha, uma temática muito agradável para os dias de hoje, uma temática muito importante acerca de ser a diferença. E até então, até ontem, quando cheguei, já mais de 11 horas da noite, agradecer pela vida do pastor Anderson, que nos buscou ali e ainda nos levou para comer uma comida diferenciada. Ele estava meio vergonhoso com o local, aí queria procurar aqueles local mais chique. Aí ele disse assim: nessa esquina aqui a comida é boa. Quando eu vi a esquina, eu disse: é aqui mesmo. E nós comemos uma comida muito boa. E aí eu cheguei no hotel, fui dar uma olhada na rede social. E quando abri, os irmãos tinham acabado de postar ornamentando aqui a igreja. E eu sabia que a temática era sobre ser a diferença, mas ainda não tinha observado o texto. E aí eu puxei um zoom aqui do tema e observei que era Daniel 1:8. E nós começamos a orar a Deus no dia de hoje. Começamos a pedir uma palavra a Deus. E Jesus colocou algo em meu coração que eu preciso compartilhar com os irmãos. Eu preciso explicar o texto e eu tenho uma revelação de Deus ao coração de toda essa juventude. Quando nós observamos o livro de Daniel, observamos o seu contexto histórico, nós observamos que o livro de Daniel, ele foi escrito em um período que as coisas não estavam tão bem. Era um período de cativeiro. Isso quer dizer, aqueles que eram levados cativos ao cativeiro, ele não tinha escolha de querer ir, ele não tinha escolha de si próprio para dizer se queria ser levado ao cativeiro ou não. Mas quando nós observamos, quando isso aconteceu, nós descobrimos que historicamente deu início no ano de 605 a.C. Aqui, quando nós observamos esse contexto histórico, é quando o rei Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele vai sitiar. Além de sitiar, ele vai invadir a Jerusalém. Quando observa o livro de Daniel, nós também tomamos por base o livro de Daniel como um livro escatológico. Quando observamos esse livro, descobrimos que ele se divide em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo de número 6, ela é histórica. Do capítulo 7 ao de número 12, é profética. Por isso,
que nós tomamos por base também o livro de Daniel como parte escatológica. Quando nós observamos o que está escrito na Bíblia Sagrada, no capítulo de número 1 de Daniel, nós observamos que ao fim de uma batalha, uma grande batalha que se travou entre o exército de Babilônia, agora no comando de Nabucodonosor, com as grandes forças de uma potência egípcia. Quando essa batalha acaba, batalha essa que recebeu o nome de Carquemis, agora nós descobrimos que é o fim desta batalha, que vai promover agora o fim agora de um reinado. Observamos que ao fim desta batalha chamada Carquemis, dá-se um marco, o fim do reino de Judá, e agora inicia-se o que nós chamamos de Império Babilônico. Quando nós observamos e trazemos uma retrospectiva histórica acerca do livro de Daniel, dos acontecimentos que estão acontecendo aqui, daquilo que já foi dramatizado aqui no púlpito desta casa, acerca da decisão que Daniel tomou de não se contaminar. Nós observamos que Deus é o Deus que chama Abraão. O mesmo Deus que chamou Abraão é o mesmo Deus que constitui de Abraão uma família. Esse é o mesmo Deus que torna-se desta família uma grande nação. É o mesmo Deus que faz com que esta grande nação desça ao Egito e no Egito passe 400 anos na escravidão. É o mesmo Deus que permite o povo ser escravo no Egito, mas é o mesmo Deus que resgata o povo do Egito. Esse é o mesmo Deus que permite o povo passar 40 anos no deserto. É o mesmo Deus que dá Moisés como libertador, mas na hora de recolher Moisés, ele não perguntou a opinião de ninguém. É o mesmo Deus que coloca Josué como substituto, agora para atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida. Durante uma parte do governo, chamava-se teocracia, mas após a teocracia, por a exigência agora do próprio povo, surge a monarquia. Nós somos bem sabedores que por 120 anos, agora esta monarquia, que tinha-se sempre um reino poder, começando por Saul, depois vindo a Davi e depois a Salomão, durou 120 anos. Após isso, nós somos bem sabedores que quem assume o governo é Roboão. E assumindo Roboão, a Bíblia nos informa que agora se dividiu em 2 reinos. O reino norte, agora composto de 10 tribos, e o reino sul, composto de 2 únicas tribos, a tribo de Benjamim e também a tribo de Judá. Quando nós começamos a observar acerca do reino sul, nós observamos que esse reino, ele teve 20 reis, experimentou momentos altos e baixos. Isso quer dizer, havia momentos de adoração a Deus, havia momentos de servidão a Deus, mas também havia momentos de total apostasia a Deus. Quando nós observamos que esta situação chega dentro desse clímax, por motivo do povo abandonar a obediência e a adoração a Deus, nós descobrimos que, por não ouvir a palavra de Deus, não dar ouvido à palavra de Deus e obedecer à vontade de Deus, a Bíblia diz que Deus vai enviar o seu juízo. Se tem uma coisa que eu recomendo aos irmãos e aconselho, é que não queira conhecer o juízo de Deus. Que nós possamos permanecer, pastor, apenas conhecendo o amor de Deus. Porque se tem uma coisa que pode se levantar a qualquer momento, é quando nós desobedecemos a Deus, a ira de Deus. Nós pregamos um evangelho, e muitas vezes alguns até tentam pregar um evangelho de fantasias, dizendo que Deus é aquele que só é amor, Deus é aquele apenas que cura, que salva, que beneficia.
mas nós somos bem sabedores que aquele que abre a porta também fecha a porta. Aquele que cura também coloca na enfermidade. Aquele que tira agora de dentro da morte é aquele também que permite a morte. Aí eu comecei a pensar, é dentro desta época ao qual está se estabelecendo esse momento acerca da vida de Daniel. E quando nós observamos a época ao qual nós observamos esse contexto acerca de Daniel, aqui já foi falado a forma que estava o tempo, o compromisso que havia e os descompromissos com a obra de Deus. E quando eu observo esta época ao qual está relatando que Daniel, ele toma uma decisão de não se contaminar, nós observamos que Daniel estava vivendo em um tempo que não é tão diferente do tempo de hoje. Nós descobrimos que aonde naqueles momentos a verdade estava sendo pisada, valores estavam sendo negociados, tanto valores morais, assim também sendo escarnecidos princípios. Daniel estava dentro de uma época aonde infelizmente a religião, ela tinha perdido a sua integridade. Quando nós observamos, e aí se perguntamos que cenário era esse ao qual Daniel estava vivendo. Quando nós observamos que cenário era esse, observamos que Daniel, quando perguntamos qual era a idade de Daniel, segundo alguns comentaristas, um deles, o pastor Hernandes Dias Lopes, Daniel, ele tinha entre 14 e 16 anos de idade. Talvez você parou antes de vir até aqui e se perguntou para Daniel não se contaminar, é porque a idade já era uma idade mais avançada, mais madura, é verdade. Ele tinha um pensamento maduro, mas não passava de 16 anos de idade. Entre 14 e 16 anos de idade, Daniel é tirado da sua casa, é tirado da sua família, é tirado da sua cultura. E quando eu falo da cultura, eu não falo apenas da cultura populacional, da cultura que levava sobre aonde ele estava, mas também da sua cultura religiosa, da sua crença, do meio do povo que adorava aquele mesmo Deus que ele adorava, dizendo que só existia um único Deus. Daniel está vivendo dentro de um cenário que é levado a um mundo totalmente diferente daquele ao qual ele cresceu. Daniel, entre os seus 14 e 16 anos, está sendo levado para a Babilônia. Quando nós falamos sobre a Babilônia representa o sistema do mundo. A Babilônia representa a idolatria. A Babilônia representa a vaidade. A Babilônia representa o orgulho, o pecado, a lascívia, a luxúria. Aí você começa a imaginar do cenário que Daniel é tirado e ao cenário que Daniel agora está sendo colocado. Não foi opção de Daniel. Há moças e rapazes hoje em dia que infelizmente estão tomando por opção a uma vida desgovernada à vontade de Deus. Daniel não teve por opção. A Bíblia diz que ele vai ser levado agora cativo ao cativeiro. Isso quer dizer, ele foi obrigado. Quando nós observamos o cenário que Daniel estava enfrentando, além de ser um cenário aonde estava rodeado pelos caldeus, para você ter ideia, quando nós estudamos historicamente, descobrimos que não houve e não tinha povo mais idólatra do que os caldeus. É dentro desse cenário que Daniel está sendo jogado.
quando nós paramos para observar, trazendo de uma forma figurativa a este culto nesta noite, Daniel está sendo tirado do meio das ovelhas e jogado no meio dos lobos. Só que tem um porém, tem algo que Daniel não esqueceu, tem algo que Daniel não arrancou do seu coração. Mesmo sendo levado à Babilônia, a Bíblia diz que Daniel não esqueceu de Deus. A Bíblia diz que Daniel não esqueceu dos seus princípios. A Bíblia diz que Daniel não esqueceu dos seus conceitos. A Bíblia diz que Daniel não esqueceu dos seus aprendizagens. E quando nós começamos a observar e pensar, pastor Dejane, pensar no cenário atual que nós estamos vivendo hoje, e aí se perguntamos, o cenário atual é bem diferente do cenário ao qual Daniel estava habitando. Aí talvez você para e diz, era bom para Daniel. O problema hoje, pastor Manuelzinho, são as redes sociais. O problema hoje, pastor, é o alcance que nós temos, a facilidade. Na época de Daniel não tinha tanta facilidade para se render ao pecado como tem hoje. Da mesma forma que tem as facilidades oportunistas do diabo para você se render ao pecado de hoje, na época de Daniel também tinha as oportunidades dadas pelo diabo. Mas aí Daniel parou e disse, eu não vou me contaminar. Quando Daniel estava dizendo, eu não vou me contaminar, Daniel estava dizendo, eu não vou negociar aquilo que é inegociável. Quando eu penso no cenário atual e começo a comparar no cenário ao qual Daniel viveu, eu começo a observar que no nosso cenário atual, as quebras de princípio continuam do mesmo jeito, as guerras emocionais continuam do mesmo jeito. No cenário atual é um relativismo moral querendo dominar tudo, é um relativismo espiritual, é um relaxamento à palavra de Deus, a cumprir a palavra de Deus. É verdade querendo, agora é pessoas querendo colocar verdade no lugar de mentira e mentiras no lugar de verdade. É pessoas querendo entrar dentro de algumas ideologias, querendo trocar o certo pelo errado. Aí eu comecei a observar dentro dessas ideologias, aí vem a grande perseguição de ideologia de gênero. Assim como no cenário que Daniel estava, nós estamos vivendo em um cenário que tem hora que aterroriza. E quantos de nós estamos dizendo, Jesus volta logo, Jesus volta logo, porque eu não estou suportando mais. É pessoas querendo inverter valores, é homem querendo ocupar o lugar da mulher, é mulher querendo ser homem. Mas nesta noite aqui, Jesus desceu na casa para dizer, aquilo que é inegociável, você não vai negociar. O Senhor desceu na casa para dizer, você nasceu homem, vai morrer homem. Você nasceu mulher, vai morrer mulher. Aqui não vai quebrar princípio, aqui não vai mudar regra, aqui não vai abrir exceções. Nós não precisamos de inclusão, nós não precisamos de inclusão, nós não somos da inclusão, nós somos da exclusividade. Escute isso. Para o diabo não tem problema nenhum te dividir com Deus. O que Nabucodonosor queria impor aqui era dividir o caráter de Daniel com Deus. Para o diabo não tem problema nenhum você cultuar aqui e daqui mesmo ir para o motel. Não tem problema. Para o diabo não tem problema nenhum você cultuar aqui e sair direto para a balada. Lá na minha cidade, se não fosse a igreja, a cidade estava entregue ao diabo por 38 dias. Imagina 100.000 pessoas todas as noites passam por um pavilhão.
E quando vê as reportagens, eles demonstram uma alegria, só que é falsa. Graças a Deus esse final de semana acaba. Mas aí nós temos muita amizade. E eu fiquei sabendo que no hospital de trauma da nossa cidade, o dia que menos deu entrada de tentativa de suicídio foram 16. Que alegria é essa enganosa que o mundo está produzindo? O cidadão passa a noite dançando, tomando cachaça, usando drogas, se prostituindo, fornicando. Mas quando chega em casa, a primeira coisa que ele quer tentar é contra a sua própria vida. Enquanto isso, há uma geração chamada Umadilha, que está reunida na igreja do Tiriricau. Se eu fosse você, eu segurava a mão do seu irmão que está do seu lado. Eu estou sentindo Jesus aqui. Enquanto há uma geração que está usando droga, enquanto levanta a mão do teu irmão para o céu, por gentileza. Enquanto há uma geração que está na cocaína esta hora, no homossexualismo, no lesbianismo, enquanto há uma geração que nessa hora está se acabando nas festas do mundo lá fora, mas quando chega em casa quer tirar sua própria vida. Deus levantou uma geração aqui dentro hoje que não precisa de cachaça, não precisa de maconha, não precisa de cocaína, porque a nossa alegria, a nossa alegria vem do Senhor. Com as contas pagas ou não, eu sou alegre. Sabe qual é o problema do diabo? É que ele não entende. Tem pessoas que estão com a conta bancária cheia, tentando se matar agora. Tem pessoas que estão andando de carro de luxo, tentando se matar agora. Tem pessoas que têm as maiores empresas do país, tentando se matar agora. Aí lá na Assembleia de Deus de Tiriricau, tem um bocado de doidos, boleto atrasado. Tem filho na droga, na maconha, correndo para lá e para cá. Mas tem um rebanho de doido reunido lá em Tiriricau, dizendo: enquanto eu estou adorando aqui, Jesus está dando livramento lá. Levante a mão do seu irmão para o céu. Dê uma chacoalhada pentecostal. Não quero passar do horário. Dê uma chacoalhada pentecostal nele. Diga: aconteça o que acontecer, levante o que se levantar, eu não vou me contaminar. Venha o que vier, se levante o diabo. Jesus está dizendo: que eu tenho com você é maior. É maior. Enquanto o mundo está trocando os valores, enquanto o mundo está quebrando os princípios, há uma geração que está aqui reunida, lutando contra a carne, lutando contra as vontades do seu próprio corpo, o corpo te induzindo ao pecado, e você dizendo: não, eu tenho valores que são inegociáveis. Escute isso. O cenário que Judá estava vivendo era um cenário de imoralidades, de injustiça, idolatria. Por conta disso, Daniel capítulo 1 nos informa que Deus vai permitir Nabucodonosor sitiar. Sabe o que é isso? O inimigo nunca chega invadindo de uma vez. Primeiro ele sitia. A Bíblia diz que o inimigo está bramindo como leão ao nosso derredor. Primeiro ele chega ao nosso derredor, estudando, esperando a primeira brecha que você vai abrir. E só após você abrir a brecha, ele entra. Só que deixa eu lhe dar uma notícia. Enquanto o inimigo está ao derredor, bramando como leão, quem brama como leão não é leão.
ele apenas faz barulho de leão, aí nós temos uma garantia: o leão da tribo de Judá é maior do que aquele que brame como leão, e o leão da tribo de Judá está entre nós, dizendo: eu sou livramento nesta noite. A causa de nós não sermos consumidos não é o nosso anel de formatura, não é o carro que andamos, não é a posição eclesiástica, é porque a misericórdia de Deus a cada manhã está se renovando ao nosso favor. Escute isso. Sitiou, o que é isso? Observou, depois invadiu a ordem de Nabucodonosor. Deus está permitindo a geração mais idólatra já existente sitiar a Jerusalém. Só que não foi por falta de aviso. Deus usou, por exemplo, o profeta Jeremias muitas vezes, mandando o povo se converter dos maus caminhos, da imoralidade, da injustiça, da idolatria, da sexualidade desgovernada. Mas o povo não dava ouvidos, Joel. Aí Deus permite Nabucodonosor dar uma ordem às penais, e a ordem foi: tragam jovens. Olha a especialidade do diabo: tragam jovens inteligentes, de boa aparência. Para quê? Para servir no palácio real. A Bíblia diz que entre eles, os primeiros cativos ao cativeiro foram 10.000. Entre eles estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quando Daniel chega na Babilônia, o primeiro impacto, o nome de Daniel era oferecido em homenagem a Deus, agora é trocado em homenagem a deuses pagãos da idolatria. Quando nós começamos a observar os impactos, agora observamos que nomes trocados, oferecidos à idolatria, eles são retirados de uma cultura, de uma única adoração ao único Deus, e são trazidos para uma adoração completamente idólatra. Ó que loucura! Ó que loucura! A oferta aos olhos humanos era boa. A oferta aos olhos humanos era tentadora. O processo era o seguinte: participar de um processo de reeducação cultural e espiritual. 3 anos nas faculdades de Nabucodonosor. Qual era a intenção de Nabucodonosor? Moldar, fazer uma lavagem cerebral, mudar os comportamentos que eles tinham de adoração a um só Deus, agora dentro do propósito dos caldeus. Qual seria o tempo? 3 anos. As penais traz tudo que é jovem, inteligente, traz tudo que é jovens intelectuais, de um bom conhecimento, e aqui passarão por nossa faculdade, e suas mentes serão transformadas. Só que não é do errado para o certo, era do certo para o errado. Que loucura é essa? Quando nós descobrimos algo interessante, que Daniel, vendo tudo isso, ele tomou uma decisão dizendo: eu não vou me contaminar. Automaticamente a mesa do rei estava com todas as iguarias, com todas as comidas, e não era qualquer comida, com o melhor vinho, a melhor carne. Aí Daniel parou e disse: opa, lá em casa o que nós comemos era oferecido a Deus. Aqui, para poder sentar nessa mesa, tem que oferecer ao Deus deles. A partir do momento que oferecer ao Deus deles, automaticamente estamos cultuando a deuses pagãos. Essa comida se tornará idolatria. Essa comida se tornará uma adoração a deuses pagãos. Eu não vou me assentar nesta mesa.
A minha decisão é não se contaminar. Automaticamente Daniel está dizendo: eu não me deixarei ser influenciado pelas coisas da Babilônia, mas eu vou ser alguém que vai influenciar. A pergunta nessa noite é: aqui todo mundo é santo, aqui todo mundo anda bem vestido, aqui todo mundo fala numa língua só, é línguas repartidas como de fogo. A questão não é o teu comportamento aqui fora, aqui dentro, perdoe-me, a questão é como você está se comportando lá fora. Aqui eu rodo os 4 cantos do Brasil, eu nunca vi ninguém entrar nu na igreja. Estão andando mal vestido, é verdade, mas nu eu nunca vi. Aqui dentro, em vez em quando no TikTok, a gente vê pessoas que aqui louvam o nome do Senhor, falando palavrões, xingando o povo aí, mas aqui dentro não. A língua é totalmente santa, é glória a Deus e aleluia. Mas a questão nesta noite é que Deus desceu na casa para te perguntar: eu já sei os teus comportamentos, mas olha a pergunta confrontante de Deus a ti nesta noite. Deus está dizendo: você tem sido a diferença também lá fora? Levante sua mão ao céu. Segure a mão do seu irmão, dê uma chacoalhada pentecostal nele. Eu estou quase acabando. Olha para quem está do seu lado e diga: não dá para se esconder. Diga: você se esconde da liderança, você se esconde do líder maior. Diga: mas não dá para se esconder dos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão como chamas de fogo nesta noite. Eu estava orando nesta tarde, irmão. Eu cheguei cansado, a rotina vem cansando. Nós não somos de ferro e tem hora que você cansa, precisa de um descanso. Quando eu pensei em descanso hoje, estamos terminando um projeto de mais um livro. Aí Jesus começou a dar tanta coisa e você não sabe. O próximo livro é exatamente sobre esse assunto. Aí eu comecei a escrever. Quando eu pensei que não, pastor, era 3:30 da tarde. Aí eu disse: eu vou descer e vou almoçar. Aí Jesus disse: primeiro desce na oração que eu quero falar um negócio contigo. Aí sabe o que foi que Jesus falou comigo? Ele disse: fala para o mar de Ilha nesta noite que é melhor eu corrigir o que tem que corrigir hoje do que eu perder eles para o diabo. Aí eu disse: diga mais, Jesus. Aí Jesus disse: pode o macumbeiro se mexer. Eu estou deixando de falar coisas polêmicas. Se der problema, manda para mim o negócio. Mas Jesus desceu na casa para dizer: se levantou o macumbeiro e a macumba, bateram até o bumbo, amarraram até a boca do sapo, despejaram cachaça, mas Jesus desceu na casa para dizer: eu não vou deixar você perder a sua integridade. O que eu tenho contigo é maior do que o diabo está oferecendo. Deus, eu estou sentindo graça de Deus aqui. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar a Deus. 1 minuto. Feche seus olhos, recline a sua cabeça. Deus está dizendo: eu te chamei em meio a uma geração que está se contaminando, mas eu te chamei para não se contaminar. As propostas que têm vindo até parecem agradáveis, mas Deus desceu na casa para dizer: nem tudo que agrada os olhos agrada a Deus, nem tudo que é bom para a carne quer dizer que é bom para Deus. Deus desceu na casa para dizer: medita, o que eu tenho contigo é maior.
Meu Deus, há uma unção de Deus na casa. Há uma unção tomando a casa, há um poder de Deus tomando a casa. Há uma graça tomando a casa. Eu estou sentindo esta graça. Sabe qual é o maior problema da situação? Não é durante os 2 dias de congresso. Nos 2 dias de congresso aqui vai ser poder nos 4 cantos. A questão é o pós-congresso. É quando você voltar para a sala de aula, voltar para a universidade. É quando você encontrar os primos de Nabucodonosor segunda-feira. Eles olhar nos teus olhos que eles não eram para ter moral para fazer isso, mas aí você tem dado liberdade. Você não leva a Bíblia para a escola, mas você leva o TikTok para a escola. Você não leva a Bíblia para a escola, mas você leva o Instagram para a escola. Chega lá, as imundícias de Nabucodonosor se aproxima de você e começa. Esse final de semana foi top. Eu fiz sexo antes do casamento. E qual é o problema? Estão olhando para você na escola e estão dizendo: qual é o problema? O corpo é teu, tu faz o que tu quer. Aí chega o outro e diz: eu me alegrei usando bastante droga. Aí chega o outro e diz: eu passei os 2 dias na casa noturna. Aí chega o outro e diz: quem manda no meu corpo sou eu. O time da inclusão está dizendo: quem manda no meu corpo sou eu, as regras minhas. Aqui não, aqui nós não precisamos de inclusão. Aqui nós somos exclusividades de Deus. Aí Deus desceu na casa para dizer: segunda-feira tu vai entrar na sala de aula, já dizendo aos primos de Nabucodonosor: enquanto vocês banalizavam o corpo, eu estava lá no Tiriricau. Eu estava lá no Tiriricau, santificando aquilo que é santo, que é templo e morada do Espírito Santo. Há uma labareda de fogo chegando aí. Remionda Rabachúria. Ramorramachúria. Chemiona Ramondoki Mandarai. Amudarabarra Subiandarai. Chohemai Coman, Chobicomana Hamahai. Daniel parou e disse: eu não vou me contaminar. O que é isso, pastor Manuelzinho? Quando Daniel usa o termo eu não vou me contaminar, ele está dizendo: eu tenho valores, Suramita, que são inegociáveis. Ele está dizendo: eu tenho um conjunto de características, pastor José das Chagas. E esse conjunto de características soma meus comportamentos. E isso é inegociável. Ele está dizendo: eu não troco, Heloísa, o propósito de Deus pela proposta do homem. Ele está dizendo: não tem nada que faça eu mudar de ideia. Aí a nossa geração atual acha que Daniel não tinha suas lutas, seus cenários de guerra. Acha que só quem está vivendo a guerra somos nós. A perseguição só quem está vivendo somos nós. Os atrativos à carne só está sendo oferecido para nós. Mas não, Daniel mesmo dentro daquele cenário, ele colocou uma posição dentro de si. Ele não esperou acontecer. O problema é que você quer esperar a primeira proposta do diabo para dizer que vai resistir. Não, Deus te trouxe aqui nesta noite. Antes que a proposta do diabo venha, tu já vai colocar no teu coração nesta noite: eu não me contaminarei. É isso que Deus está propondo para nós aqui nesta noite, na abertura deste congresso, na abertura desta reunião, aonde Deus está propondo: não espere a tentação bater na sua porta, não espere o desejo bater no teu corpo, não espere a tua mente tentar debriar-se, não. Deus está dizendo hoje, nesta noite aqui, eu te chamei para colocar um só pensamento dentro de ti: eu não vou negociar
negociar aquilo que é inegociável. Se você está comigo nesta noite, abre a tua boca e dá glória a Deus. Enquanto eu estou ministrando aqui, as cadeias do diabo estão caindo por terra. Fica de pé adorando a Deus. Alamanda rabios play. Alamão camasuri andaraia. Ereblou cabachuri andarabarabachere. Há uma glória, há uma glória. Há uma glória, há uma glória. Há uma glória. Erebou da minha saiba como da barrai. Há uma glória em nosso meio, há uma glória em nosso meio. O Senhor desceu da casa para dizer mais uma vez: o diabo está perdendo. Eu não soltarei a tua vida por nada. Eu te conheço antes que te gerasse no ventre da tua mãe. E depois de gerado eu te separei, te santifiquei para uma grande obra. O Senhor te chamou sobre esta terra para algo maior. Não tem pecado que possa tirar o que Deus tem lhe dado à tua vida. O Senhor está na casa dizendo: ei, eu conheço as tuas dificuldades, as tuas ansiedades, eu conheço as tuas crises de depressão, mas o Senhor desceu na casa para dizer: o diabo não tem poder sobre ti, porque nesta noite há uma decisão a ser tomada aqui. Eu não vou negociar o que é inegociável. Abre a tua boca e adora. 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 A vontade do diabo é levantar uma geração de criminosos. A vontade do diabo é levantar uma geração de homossexuais. A vontade do diabo é levantar uma geração motivada às drogas químicas. A vontade do diabo é levantar uma geração de fornicadores. A vontade do diabo é levantar uma geração de prostituição. A vontade do diabo é levantar uma geração corrompida. A vontade do diabo é levantar uma geração que come na mesma mesa que Nabucodonosor. Mas aí Deus desceu na Ilha desta noite para dizer: enquanto você está me adorando aqui, eu estou ajustando aquilo que precisa ser ajustado. Enquanto você está me adorando aqui, eu estou endireitando o que precisa ser endireitado. Enquanto você está me adorando aqui, eu estou colocando no lugar aquilo que estava fora do lugar. Enquanto você está me adorando aqui, eu estou arrancando os processos da tua mente. De que adianta, pastor, adorar a Deus aqui, chegar em casa pornografia? Adorar a Deus aqui, chegar em casa é você adorando aqui e as pornografias ativando aí no teu celular. Mas Deus desceu na casa para dizer: toda pornografia vai cair por terra. Todo desejo sexual antes do casamento vai cair por terra. O Senhor desceu na casa para dizer: estou eu colocando em ordem aquilo que estava fora de ordem. O Senhor desceu na casa para dizer: estou eu deixando a tua mente renovada. Mas não é renovada nas coisas do mundo, é renovada em Cristo. Se você está entendendo o que eu estou pregando aqui, abre a tua boca, dá o teu maior glória, porque há uma glória na casa. Olha o que vai acontecer aqui. Olha o que vai acontecer aqui. Não segure a mão de quem está do seu lado, não. Abrace, faça assim, ó.
Abrace. Chacoalhe essa pessoa. Diga: ei, Deus não te chamou como projeto do diabo. Diga: Deus te chamou com valores que são inegociáveis. Diga: ei, não importa o tamanho da proposta. Diga: nós não vamos se contaminar. Diga: não importa o tamanho do lucro, nós não vamos se contaminar. O Senhor desceu na casa para dizer: enquanto você está me adorando aqui, eu estou limpando o que o diabo tentou poluir. A mente está sendo limpa, o coração está sendo cheio. O templo e a morada do Espírito Santo vai começar a transbordar. Pega aí na galeria, pega. Já começou a pegar aqui embaixo. Já vai pegar no coral. Já vai pegar na Almadinha. Tem poder de Deus aqui no altar. Pega! Toma na raba, chubi que me dobra da rébia. Alô, minha raia. Jesus. Escute isso. Jesus disse para mim: explique o texto que eu cuido de tudo. O problema é que às vezes você vem no congresso, você se joga, aí quando sai, o que foi que pregaram? Não sei. Você tem que saber por que está esse rapaz ali, tem que saber por que está se jogando. Eu ainda gosto de vez em quando ver algum noticiário. Aí eu estava me arrumando e liguei a televisão, noticiário local. Aí começaram: São João, forró em Santa Inês. Já está tudo preparado. São João não sei aonde, tanta cidade do Maranhão. E dizendo: o painel lá está preparado. E eu me arrumando e pensando: lá em Tiriricá já tem um cenário pronto. Lá o diabo não vai vender cachaça, maconha, cocaína, mas lá já tem uma juventude que vai ser cheia. Pega, pega, olha o que Deus está me dizendo aqui. Uma labareda de fogo começa a cair agora. Escute. Escute. O cenário que Daniel estava introduzido, a imoralidade estava tomando conta, a injustiça, a idolatria, a sexualidade desgovernada. Agora me responda: a política estava corrompida. Agora me responda aqui: o cenário que estamos vivendo é diferente. Só Deus sabe porque esse moço está aqui. Pode que não seja alguém já voltando para Jesus. Só Deus sabe. Agora escute, não sente não. Só vou continuar porque o pastor permitiu. Mas escute isso. Quando Daniel disse:
eu não me contamino, porque tenho eu valores inegociáveis. Ele está dizendo pelo menos 3 valores inegociáveis. Primeiro, ele está dizendo: eu não negocio o meu caráter. Você lembra de José, a mulher de Potifar? Se você estudar a biografia dela, formosa, sem roupa, não foi a primeira vez, aquela foi a última. Deita comigo, querendo ou não. Sabe quantos anos José tinha? Entre 28 e 30. Imagina como estavam os hormônios. Aí hoje os meninos de 16 anos, tô aguentando mais. Cria vergonha, rapaz. Tiago disse: o problema é o diabo, resista. Paulo disse: o problema é a prostituição, fuja. A Bíblia diz que José perdeu a roupa, mas não perdeu o caráter. Segure a mão do seu irmão, segure. Dê uma chacoalhada pentecostal nele e diga: eu faço parte da geração de José. Diga: eu não troco o propósito de Deus pela proposta do homem. Olha para quem está do seu lado e diga: por quê? Diga: porque a proposta do homem tem prazo de validade. Se você não der glória a Deus agora e saltar, não dá nunca mais. Mas o propósito de Deus é para a vida eterna. Cadê quem tem propósito? Só quem tem propósito aqui. Pega, vai. Olha o diabo irado. Olha o diabo dizendo: eu estou dando propostas para ele, eu estou dando propostas para ela. Mas aí você analisou a proposta e disse: está agradando meus olhos, mas não está agradando a Deus. Está agradando o meu corpo, mas não está agradando a Deus. Aí você virou para o diabo e disse: eu não vou trocar o propósito de Deus pelas propostas do homem. Não vou. Caráter. Segundo, José está dizendo: eu não negocio meus princípios. Eu vou citar só um deles: santidade. Segure a mão do seu irmão. Não vou explicar, vou só citar. Segure a mão do seu irmão. Diga: eu não vou negociar o meu caráter. Diga: nem tão pouco a santidade. Diga: eu sou santo como Deus é santo. Diga: eu sou chamado para ser separado do pecado. Diga: eu não vou negociar a santidade que Deus colocou no meu corpo. Diga: ei, diabo, esse corpo aqui não é teu. Diga: ei, diabo, esse corpo aqui não é teu. Diga: ei, maconha, esse corpo aqui não é teu. Ei, prostituição, esse corpo aqui não é teu. Diga: ei, diabo, esse corpo é exclusividade, é templo e morada do Espírito Santo. Cadê você? Pode me ajudar, Sulamita? Tu pode? Pode. Escute. Repita comigo. Diga: terceiro valor que é inegociável. Diga: a presença de Deus. Escute isso. É a hora da verdade. Escute isso. Escute isso. Há pessoas aqui que negociaram o caráter. Há pessoas aqui que negociaram a santidade. Há pessoas aqui que no meio do caminho negociaram a presença de Deus.
Só que Deus está dizendo: uma geração que negociou o que é inegociável vai se dobrar, e a mesma geração eu levantarei cheia da minha presença. Eu vou contar de 1 até 3. Quando eu disser 1,5, a Sulamita vai cantar bem suave. Quando eu disser 1,5, ela vai cantar bem suave, bem suave. Quando eu disser 1,5, você vai sair do seu lugar. Pessoas que estão na galeria vão sair do seu lugar. Você, quando eu disser 1,5, eu vou fazer uma oração pedindo ao Espírito Santo que abrace a tua vida e te traga aqui para o arrependimento. Ah, pastor, eu estou na igreja, eu estou tomando santa ceia, até eu falo língua estranha, mas eu ando negociando o que não é para negociar, e isso tem feito eu não sentir mais a presença como antes. Quando eu disser 1,5, tu não vai ter vergonha de se mostrar aqui. Tu vai sair do teu lugar, vai dobrar o teu joelho aqui, e o Senhor está falando para mim: uma geração que estava prestes a cair, eu levantarei cheia, cheia, cheia da minha presença. Eu digo 1, abre a boca e dá glória a Deus. Simboliza um abraço assim do Espírito Santo, assim, ó. Amigo Espírito Santo, traz um por um, não deixa ninguém. Constrói aqui um altar do arrependimento. Traz aqueles que negociaram seus valores. Agora eu digo 1,5, sai do teu lugar e vem colocar a casa em ordem agora. Chega. Chega, chega se jogando. Vai louvando, Sulamita, vai. Chega se jogando, se jogando, se jogando, se jogando. O fardamento da almadilha não vai te levar para o céu. Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Esqueci quando me chamou de filho. Tchau, Eminave. Lembro que eu estava ferido. Chega. E me curou. Lembro que eu estava batido e me renovou. Mas olha de novo, Pai, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Olha eu a geração que o diabo quer derrubar, Pai, me cura de é a geração que está se prostrando. Mas olha eu aqui, mas Deus vai te levantar aqui hoje cheio, cheia. De novo me chama de filho e cura as feridas que o tempo deixou. Pastor Dijane, a situação está complicando mais ainda. Me arrependo a ti, eu me rendo, perdoa, Senhor. Traz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Quero segura baixinho. Pastor Dijane, a situação está complicando mais ainda. Eu queria voltar pelo menos em 10 uma de ilha, mas no primeiro, já passando a hora. Escute isso. Complicou mais, pastor. Olha o que Jesus está me dizendo. O diabo entrou na mente de pessoas aqui de uma forma tão terrível que o espírito do suicídio colocou na tua mente o diabo mandando você tirar a vida. Você não tirou tua vida ainda por um fio, mas já teve até tentativas de suicídio.
Pastor Aziel não está aqui. Então, meu amigo, responsável hoje aqui, pastor. Moças e rapazes, que Jesus vai te dar uma oportunidade de vida hoje. O Senhor falou ao meu coração que o espírito do suicídio está andando lado a lado contigo, mas o Senhor está dizendo: eu não vou te perder para as medicações, eu não vou te deixar cortar o pulso, nem muito menos vai se enforcar. Aí Deus falou para mim, e o pastor já me autorizou. Deus disse: chame essas pessoas aqui no altar, porque aqui no altar eu arrancarei o espírito do suicídio e darei vida para eles. Você sabe que Deus está falando com você, moça. Rapaz, você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que o diabo tem botado na tua mente o espírito do suicídio, dizendo assim: se mata, tira a tua própria vida. Eu quero que você receba coragem aí agora. Se levante do teu lugar e venha dobrar o teu joelho aqui no altar. Eu disse: Deus, deixa eu orar pelo povo lá embaixo. Deus disse: eu vou arrancar o suicídio e vou dar vida aqui no altar. Venha logo, a Sulamita vai cantando e você vai vindo. Eu não vim aqui para brincar. Deus desceu na casa para dizer: estou eu repreendendo o espírito de morte e estou eu dando vida. Não é só ele, tem muito mais. Tem muito mais, tem muito mais. Sai daí e vem para o altar. No altar Deus está dizendo: estou quebrando o laço. Traz de novo, Senhor. Chega logo. Traz de novo, Senhor. Chega logo. Quero voltar ao Chega logo. meu amor. Não é só ele, tem Traz mais. de novo, Senhor. Tem mais, tem muito mais. O espírito do suicídio perdeu nesta noite, pastor Dejane. Isso, dobra o joelho aqui. Tem mais, tem mais. Você está só atrasando o término do culto. Vem logo. Vem logo. Vem logo. Vai abrindo aí os caminhos. Vai abrindo aí os caminhos. Vai abrindo aí os caminhos. Vai, vai. Vai. Vai abrindo aí os caminhos, vai. Vai, sobe ligeiro, minha filha, sobe ligeiro. Olha o tanto de suicídio que nós iríamos ter. Mas o Senhor desceu na casa para dizer: todo espírito de suicídio está caindo por terra. Maior do que o suicídio é aquele que te chamou. Chega! Chore mesmo, pastor Dejane. Isso daqui é só o começo. O teu sonho não vai ficar dentro apenas da igreja de Tirirical. Deus levará esse congresso para algo maior, que chamará a atenção desta cidade. E dentro desta cidade, enquanto a glória de Deus está descendo aqui, o Senhor está libertando o lar. Senhor, Chega. faz morada. Eu paro agora. Faz morada. Escute isso. Está faltando pessoas chegar aqui. Está faltando pessoas. Olha o que o Senhor está dizendo. Ô filha, perde tempo não, vem.
Eu estou te dando vida hoje, filha. Isso. Chega. Chora mesmo. Chora mesmo. Tá faltando pessoas aqui. Eu tô doido para ir embora e você não sabe. Quando eu disser 2,5, quem tá de joelho vai levantar. A glória vai tomar a casa. Eu só tá faltando você chegar aqui. Tá faltando chegar alguém aqui. Vem logo para eu orar, vem logo. Levanta daí, vem logo. Eu vou começar a orar, vem logo. Isso. Isso. Isso é loucura, irmão. Psicólogo e psiquiatra vai receitar medicamento. Aqui Jesus está dizendo: eu vou libertar. Eu vou começar a orar. Deus vai levantar uma geração cheia aqui. Eu digo 1,5. Eu peço aqui aos pastores, às missionárias, coloquem as mãos aqui, pastor José das Chagas. Pastores, vamos orar aqui, vamos repreender. Adota cada pessoa desse como um filho, como uma filha. Pensa no teu filho, pensa na tua filha. Ó Wagner, pensa na obra missionária, Wagner, que tu tanto ama. E começa a orar, Wagner. Alabaiaba, pega aqui na minha mão, Wagner. Deus entregará vidas precisando de socorro em tuas mãos. Deus te mostrará caminhos, casas, ruas. Deus te mostrará caminhos novos, porque eu se utilizarei de ti para algo maior. É maior, é maior. Recebe agora uma porção, Wagner. Há uma graça, há uma graça, há uma graça. Ora, não para de orar não. As cadeias estão quebrando. Eu digo 1,5. Toda obra contrária comece a cair por terra agora. Ó Senhor, todo espírito do suicídio comece a ser destruído aqui agora. Quando essas vidas ficarem de pé, todo o mal que o pecado tem abordado, toda obra contrária contra essa moça, esse rapaz, vai caindo por terra agora. Vai, pecado, cai por terra agora. Falta de integridade, falta de caráter, falta de santidade, cai por terra agora. Senhor, levanta uma geração santa. Senhor, levanta uma geração íntegra. Senhor, levanta uma geração cheia de caráter. Eu digo 2, se prepara. A labareda está tomando a casa. A labareda está tomando a casa. Ora, pastor Juvenil. Ora, pastor José Chagas. Ora, pastores. Deus colocou Almadilha nas mãos de vocês. É para orar, para levantar, para clamar. O Senhor está repreendendo todo espírito da morte aqui agora. Eu digo 2, se prepara. Eu digo 2,5, fica de pé. Quando eu disser 3, a sulamita vai louvar. Eu digo 2,5. Ó Deus levantando uma geração cheia. Ó Deus levantando uma geração cheia. Ó Deus levantando uma geração cheia. Quem é batizado com o Espírito Santo aí, seja cheio aí agora. Começa a falar línguas repartidas como fogo. Quem não é batizado, a hora chegou. A hora chegou, pega. Pega, eu tô tomado pela glória. Pega, pega, pega. A labareda está chegando. Isso é só o aquecimento, Luiz.
A labareda está chegando. Vire de frente para alguém que está do seu lado. Vire de frente. Faça assim com as mãos, ó. Ó, ó. Não encosta. Isso. Quando eu disser 3, que a Sulamita começar a louvar. Quando eu disser 3, você vai segurar na mão de quem está na sua frente. Olha o que vai acontecer. Estão dizendo por aí que só se pega costume ruim dos outros. É não. O cheio aqui vai motivar o outro a ser cheio. Eu digo 2,5. Repita comigo. Eu. Dá para ser melhor, diga eu. Não vou trocar o propósito de Deus pelas propostas da terra. Diga eu. Fui chamado para fazer a diferença. Diga eu. Não vou negociar o que é inegociável. Diga eu. Fui chamado para fazer a diferença. Diga eu. Não vou me contaminar com as iguarias do rei. Eu digo 2,5, vai se preparando. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Agora eu digo 3. Pega, pega, pega. Pegou, 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 pega. Oh, enche-me até prosperar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Oh, enche-me. A casa está tomada, pastor. A casa está tomada. A casa está tomada, Camila. A chave da casa é dele. Pega aí da galeria. Jesus está batizando aí com o Espírito Santo. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, Sulamita, só segura 1 minuto. Olha o que vai acontecer aqui, viu? Não deu tempo eu presentear meus pastores. Vá adorando, porque não vai dar para eu fazer mais isso. Mas eu quero presentear o pastor de Jane, pastor José das Chagas e o pastor Juvenil, cada um com um livro, e assim representando toda a coordenação. Agora escute, tem algo maior chegando. Quem sou eu para impedir o poder de Deus? Repita comigo, diga: eu sou da geração que anda na contramão do mundo, mas de joelho com Deus. Agora escute, fique aí onde você está, aí. Isso aqui é só a preparação. Quem vai orar acabando o culto é o pastor. Aí ele vai ouvir na voz de Deus. Agora escute. Só levante a mão. Escute, não levante não. Só levante a mão quem é afastado do evangelho aqui. Faça assim. 1. Afastado. Tem mais. Só tem ele não. 2. Você que é afastado, deixa a mão levantada. Abre aqui o centro desse corredor aqui. Você que é afastado, você já, nem fiz o apelo, já está vindo o primeiro. Você que está afastado, chega de volta. O tempo de parar de negociar
É hoje, Jesus está dizendo, é inegociável. Já chegou a primeira vida, cadê a segunda? A segunda já está vindo aí, rompendo o corredor, chega. Traz a terceira, cadê a terceira? Traz a terceira. A segunda já chegou, traz a terceira. Procura alguém aí do teu lado. Chegou a terceira vida, cadê a quarta? Cadê a quarta? Cadê a quarta? Isso daqui são pessoas que se inscreveram no congresso para voltar para Jesus, viu? Cadê a quarta vida? A quarta vida. Jesus me disse que é mais. Cadê a quarta? Vem correndo, vem correndo. Afastado do evangelho, vem correndo. Alguém na galeria, vem correndo. Tem mais. Tem mais. Traz a quarta pessoa. Alguém do teu lado aí está afastado, ou não é evangélico. Pega na mão dessa pessoa e diga: a hora chegou. Diga: Daniel, Deus está te chamando. Traz chegou a quarta, vai chegar mais. Cadê a quinta? Cadê a quinta? Eu sinto que a quinta está vindo. Chegou a quinta. Cadê a sexta? Eu sinto que a sexta está chegando por aí. A quinta chegou, a sexta desce lá para baixo. Cadê a sétima vida? A sétima está chegando, chegou a sétima. Cadê a oitava vida? A oitava. Cadê? Chegou a sexta e a sétima. Cadê a oitava? Chega. Cadê a oitava? Vem. Cadê a oitava? É com a blusa do congresso mesmo, vem. Cadê a nona? Cadê a nona? Tem mais, tem mais, tem mais. Cadê a nona? Vem logo, rapaz, vem logo. Traz a nona. Ó a nona chegando aí. Ó a nona chegando aí. Já tem 9 vidas no altar. Cadê a décima? Cadê a décima? Olha a décima chegando. A 11ª. A casa está tomada. Cadê a 12ª? Traz a 12ª. Tem mais. Chegou. Cadê a 13ª? Traz a 13ª. Meu irmão, eu acho que eu não volto aqui nunca mais. Cadê a 13ª? Eu estou sentindo que a 13ª está vindo caminhando. Traz, Espírito Santo, traz. Traz. Cadê a 13ª? Meu Deus. Cadê a 13ª? Chegou a 13ª. Cadê a 14ª? Traz a 14ª. Cadê a 14ª? Tá vindo aí a 14ª vida para Jesus. Cadê? Cadê a 14ª vida para Jesus? Cadê? Olha o que vai acontecer aqui, ó. Quem vai orar por essas vidas é o pastor. Mas olha o que vai acontecer aqui, ó. Vocês que estão aqui, fecham o círculo com essas vidas aqui. Você que está aí atrás, abraça essa pessoa que está do seu lado. Abraça. Abraça. Ô Sulamita, só canta assim, só o refrão para o pastor orar. Enche-me. Só aquela partezinha, enche-me. Olha o que está acontecendo aqui ainda. Canta, Sulamita. Só aquele refrãozinho para o pastor orar. Canta. Graças a Deus. Oh, maravilha de Deus. Só enche. Vocês que estão voltando à casa do Pai, se reconciliando, é um momento muito importante para vocês. Há uma festa no céu pela alma que se arrepende dos seus pecados. Nesse momento vamos estar orando por vocês em nome do Senhor. Pastor Wagner, ora aqui, meu filho. Pastor Wagner vai estar orando aqui por essas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai do Senhor, irmãos. Querido Deus, nosso Pai, nós oramos a Ti agradecidos por esta oportunidade. Os Teus filhos
que estão aqui, Pai, de joelhos dobrados, voltando para a tua casa, Pai, reconciliando contigo. Ó Deus, dá um abraço de perdão, Pai amado. Ajuda o Senhor nesta caminhada, que eles possam, Pai, olhar para o céu, que eles possam olhar para ti, Senhor, para frente, em nome de Jesus Cristo. Ajuda-os da força, é o que nós te pedimos no nome de Jesus.